2. Call. O sol acabou de se pôr nas montanhas. Os picos nevados ainda estão tingidos de vermelho. É uma cor apropriada para o lugar. Olho pela janela do jato, que manobra na direção desse já conhecido vale perto de Ascendant. Como um dos representantes que viaja de lá para cá entre os estados de Nota e a República, tenho a sensação de ter feito esse trajeto 1000 vezes. Há sempre bastante movimentação na aliança, com Montfort no centro de tudo. Já fui e voltei vezes o suficiente para saber o que esperar ao me aproximar. A nave chacoalha ao passar por uma área de turbulência, acima dos picos. Mal se nota. As correntes ascendentes do ar das montanhas tornam o pouso um pouco instável, e eu sou jogado contra a fivela do cinto quando tocamos a pista. Apesar de aterrissarmos em segurança, meu coração dispara, e minhas mãos tremem quando solto o cinto. Preciso de mais força de vontade do que deveria para não sair correndo do jato. Minha avó não tem pressa de sair. Interpreta o papel de anciã, se apoiando no encosto dos assentos enquanto caminha pelo corredor. Não sei como você consegue fazer isso tantas vezes, Cal. Ela resmunga. Sua voz sai mais alta do que o necessário, mesmo com o zumbido da turbina. Estou toda travada. Faço uma cara de tédio atrás dela. É tudo encenação. Sei bem como ela é ativa. Minha avó não é nenhuma coitadinha. Só quer me desacelerar, evitar que eu pareça ansioso demais. Como um cachorrinho à espera de um petisco. Ela sussurrou para mim quando me voluntariei para ir à abdicação dos Samos. Não fui para ver Evangeline ou Ptolemos, nem mesmo para dar apoio aos prateados que fizeram a mesma escolha que eu. Ela sabia que eu pensava que Mer podia estar lá, e só a probabilidade já me bastava. Mas Mer não apareceu, para minha frustração. Não seja injusto, digo a mim mesmo. Ela não tinha motivo para ir a Rift. Já teve mais do que sua cota de prateados sofrendo para abrir mão da coroa. Tio Julian tem a bondade de tomar minha avó pelo braço, ajudando-a a acelerar o passo. Ela abre um sorriso descolorido em agradecimento, agarrando-se a ele com mãos fortes e perigosas. Meu tio empalidece ao toque dela, ciente de como as mãos de uma Oblívia podem ser letais. Obrigado, digo sem emitir som, e ele responde com um aceno de cabeça. Julian também está empolgado por ter vindo, embora seus motivos sejam bem diferentes. Ele desfruta da República à maneira dos estudiosos, e está ansioso para mostrar o país a Sarah. Ela caminha à frente dele, ditando um passo firme com uma determinação silenciosa. Como eu, os dois pararam de usar as cores de sua casa. Ainda não estou acostumado a ver meu tio vestir qualquer coisa que não seja em tons dourados desbotados, nem Sarah sem vermelho e prata. Minha avó, claro, mantém a tradição. Não sei se possui alguma peça que não seja vermelha, laranja ou preta. Seu casaco comprido de seda começa a esvoaçar quando saímos do jato, exibindo bordado vermelho com detalhes em pedras pretas. Ninguém saberia que não somos mais da nobreza se visse seu armário. E ela não é a única vestida como nos velhos tempos. Hoje, a delegação dos estados de Nota tem mais 4 prateados, 2 deles das grandes casas. Uma é da Casa Larrys, representante nossa e da agora devolvida região de Rift. Seus trajes amarelos parecem berrantes para tempos de guerra. O outro representante, Cyrus Well, ex-governador e agora um ancião esfarrapado e abatido pela guerra. Sua roupa verde está limpa, mas parece desbotada. Seu medalhão, uma árvore cravejada de joias, mal reflete as luzes dentro do jato enquanto caminha. Will me pega olhando e abre um sorriso frágil. Pelo menos, ele está aqui, lembro a mim mesmo. Os outros 2 prateados não são nobres, tendo sido selecionados entre comerciantes, artesãos, soldados de carreira e outros profissionais das casas baixas que se voluntariaram. Naturalmente, opõe-se menos à reestruturação do que qualquer nobre. O resto da delegação dos estados de Nota faz fila para sair do jato conosco. Alguns já tremendo por causa do frio. Nunca faz frio de verdade na nossa terra natal. E a maior parte da delegação, sobretudo os vermelhos, nunca esteve em tamanha altitude. Ada Wallace passa costurando por eles, falando em voz baixa. Provavelmente está explicando a altura em que estamos, porque o ar é tão rarefeito e o que isso causa no corpo humano. Com um sorriso animador, não para de mandar que bebam mais água. Embora só conheça há um ano,
Tenho a sensação de que é uma velha amiga, relíquia de uma vida diferente. Como Mé, é sangue nova, uma das muitas recrutadas tantos meses atrás. É mais valiosa do que nunca agora. Talvez a integrante mais valiosa do esforço de reconstrução. E um verdadeiro consolo. Alguém que sabe que sou mais do que um rei que abdicou. O mesmo não vale para os prateados, embora esteja feliz por ter alguns nobres das grandes casas trabalhando conosco. Nunca baixe a guarda perto deles. Nem de Will, nem de Larrys, nem de Rumbles, nem de nenhum outro. Nem mesmo perto dos meus primos da casa Larelan. Eu seria um idiota se acreditasse que se juntaram a nós porque acreditam na igualdade entre os sangues e não porque sabem que vão ser derrotados em qualquer esforço de fazer Nota voltar a ser o que era antes. Esta é a única forma de salvarem o pescoço. O mesmo não pode ser dito da secessão, dos prateados de Nota e Rift, que se recusam a participar da reconstrução. Sinto uma pontada de dor familiar atrás dos olhos quando penso neles. Tantos nobres poderosos alinhados contra nós. Podem não estar bem organizados ou em vantagem numérica, mas são fortes e têm recursos e Lakeland para apoiá-los. O perigo que representam só pode crescer. E sei que isso certamente vai acontecer quando se acertarem. A guerra está longe de terminar, e ainda tenho muito trabalho pela frente. A dura verdade me deixa exausto, mesmo depois da soneca durante o voo. Apesar da chance de ver Mé de novo, de repente só sinto vontade de desabar em qualquer quarto que me derem e dormir até amanhã de manhã. Não que seja capaz de fazer isso. Não durmo bem. Desde que meu pai morreu. Morreu. Ainda tenho que lembrar de dizer morreu em vez de desde que o matei. Foi Elara, não eu. Sei disso, mas não muda o que vejo na minha cabeça à noite. Não existe cura para o que me aflige. Não sou igual a Mé. Ter outra pessoa no quarto não me acalma. Não importa quem esteja na minha cama. Os pesadelos vêm mesmo assim. Este foi o último lugar em que a vi. Minha mente sussurra. Tento não lembrar. Mé se despediu de mim nesta pista. Me disse para não esperar, porque precisava de tempo. E, apesar de entender o que quis dizer, ainda me parte o coração pensar nisso. Por sorte, o Comitê de Boas-Vindas da República se aproxima. Uma distração fácil das lembranças que me assombram. Um olhar basta para saber que o primeiro-ministro não veio à base aérea nos cumprimentar. Não me surpreende. Os representantes da Guarda Escarlate já estão na cidade. E ele deve estar enterrado em reuniões com quem tiverem mandado. Farley com certeza veio. Não acredito que vá perder toda a agitação que teremos por aqui nos próximos dias. Ultimamente, ela luta com as palavras, além de lutar com as armas. Em vez de Davidson, o representante Regis, um dos prateados de Montfort, nos espera perto dos veículos, prontos para nos levar à cidade. Está acompanhado por meia dúzia de outras pessoas da Assembleia do Povo, tanto vermelhos como prateados, e provavelmente sanguinovos também. Ele me cumprimenta com um aperto de mão firme, e então me lembro de suas unhas afiadas, como era um dos antigos lords de Montfort, antes que as monarquias dali fossem derrubadas para a criação da República. Pode ser tão grande influência sobre os prateados do meu país. Tenho cuidado de apresentá-lo a todos, e deixo que os encante. Que os outros vejam que o futuro não é tão sombrio quanto pensam. Há meses é assim, sorrisos e amabilidades forçadas, tentando mudar a opinião de homens e mulheres que prefeririam morrer a se sentir inferiores num possível acordo. Em certo sentido, essa encenação é mais cansativa do que a batalha. Eu costumava treinar para permanecer afiado, concentrado e em forma. Agora é um descanso, e cada vez mais raro. Por mais idiota que pareça, me pego quase desejando que tudo fervilhe de novo e volte para a guerra declarada. Pelo menos disso eu entendo. Eu deveria ser bom de diplomacia. Fui educado para ser governante. Fui rei. Mas quase tudo a esse respeito está além da minha compreensão e da minha vontade. Enquanto as apresentações se dão, Julian deve perceber meus olhos baços e minha energia se esvaindo. Ele põe a mão no meu ombro e assume meu lugar para dar um descanso. E permissão para me retirar. Recuo um pouco. Escuto de vez em quando, sorrio quando necessário. Meu estômago ronca, aparentemente mais alto do que o motor do jato, e trocamos risadas fáceis e contidas. Até os vermelhos, ainda compreensivelmente desconfiados na nossa presença, sorriem.
Receio que você tenha perdido o jantar espetacular de Carmadon essa noite. Regis comenta. Seu cabelo ralo, loiro e esbranquiçado, reflete a iluminação do campo de pouso. A menção à comida de Carmadon me deixa ainda mais faminto. Não consigo comer tanto quanto gostaria. Não por causa das rações, mas porque não dá tempo. Não será a primeira vez que assalto a geladeira, representante. Respondo com um sorriso falso. Regis inclina a cabeça e aponta para os veículos à espera. Vamos então? Tenho certeza de que estão todos ansiosos para se acomodar. Regis convida, para depois olhar para trás e falar aos outros. Para quem tiver interesse, preparamos um passeio pela cidade amanhã cedo, seguido de um conselho. Deixe de prestar atenção. Essa parte do teatro não é para mim. Um passeio. Assim como Regis, é outro argumento convincente, sobretudo para os prateados. Os Montfortianos querem mostrar como a reconstrução pode ser. Mostrar a beleza que pode vir depois de alguns anos de dificuldade. Quanto a mim, minha expectativa para o dia seguinte é de reuniões, almoço durante mais uma reunião, reuniões, jantar e cama. A Guarda Escarlate, a República, os estados de nota, o primeiro-ministro Davidson e a Assembleia do Povo, Farley e seus oficiais. Apresentações e pedidos por parte de todos, inclusive minha. Vem-me à cabeça as imagens das visitas anteriores, quando vivíamos de café e olhares furtivos por cima da mesa de carvalho. Discutíamos sobre tudo, de auxílio para refugiados a treinamento de sanguinovos. Agora multiplique isso pelas dezenas de pessoas que estão aqui. Some mera a equação. A dor de cabeça explode com toda a força, ao mesmo tempo que meu estômago desaba. Comida primeiro, Calor. Um passo de cada vez. O céu já está completamente escuro quando chegamos ao destino. Depois de um trajeto tortuoso até a casa do primeiro-ministro, na parte mais alta de Ascendant. Com certeza, Regis e a equipe de transporte receberam instruções para exibir a cidade ao cair da noite. As luzes, o lago, as montanhas altas recortadas contra o brilho das estrelas. Em comparação à nota, com cidades rodeadas de favelas de técnicos afogadas em poluição, propriedades prateadas separadas do mundo, vilarejos vermelhos miseráveis, isto aqui deve parecer um sonho. Quando os veículos param no pátio do complexo, noto os olhos arregalados, em especial os dos delegados vermelhos, que contemplam a imponência das colunas e do granito branco. Até os nobres prateados parecem impressionados, embora minha avó mantenha os olhos fixos no próprio colo. Está fazendo o máximo para se comportar. Quando saio do veículo, o ar frio é um chacoalhão bem-vindo no meu juízo. Evita que eu agarre a primeira pessoa que aparecer para perguntar sobre certa Electricon que pode ou não estar lá dentro. Dessa vez, tomo minha avó pelo braço, não para apressá-la, mas para me desacelerar. Ela acaricia de leve minha mão. Apesar de tudo que fiz, de toda a frustração que causei, minha avó ainda me ama. Vamos alimentar você. Diz baixinho. E arrumar uma bebida para mim. Sim, para as duas coisas. Sussurro de volta. O salão de recepção da propriedade fervilha de atividade. E não é para menos. A casa do primeiro-ministro estará cheia até o teto com gente da Guarda Escarlate, Nota e todos os demais. Imagino que vai ser preciso hospedar alguns na cidade. O lugar aqui não é tão grande quanto o palácio de Whitefire, e nem mesmo ele era capaz de hospedar a corte de toda a Nota. A lembrança repentina da minha antiga casa arde, mas não tanto quanto antes. Pelo menos agora, estou fazendo algo mais importante do que preservar a monarquia. Uma representante da Assembleia do Povo se junta a Regis no centro do salão. Seu traje de um verde tão intenso que poderia passar por preto. Seu cabelo é branco como um osso. Sua pele é escura e seu sangue é vermelho, a julgar pela cor quente nas bochechas. Enquanto se apresenta como representante Sharon e se desculpa pela reunião de última hora do primeiro-ministro, tento me lembrar do caminho mais rápido para a cozinha de Carmadon. Os criados começam a mostrar os quartos à nossa delegação, conduzindo-nos em grupos bem específicos. Fecho a cara quando percebo que os vermelhos e os prateados estão sendo separados, por motivos óbvios. É uma manobra tola, na minha opinião. Se queremos que a reconstrução funcione, se queremos que a igualdade entre o sangue se torne realidade em Nota, temos que fazer todo o possível para torná-la a regra entre nós. Talvez os Montfortianos pensem que essa separação será menos chocante para meus nobres, mas discordo completamente.
Suprimo o impulso de reclamar. O dia foi longo. Depois encontrarei alguém com quem discutir a respeito. Soldado Calor. Madame? Um dos criados inclina a cabeça para mim e para minha avó. O título, apesar de novo, não me incomoda nem um pouco. Já me chamaram de coisa bem pior. Tiberius, por exemplo. E só bem, combina muito mais comigo do que majestade. Aceno com a cabeça em resposta ao criado. Ele retribui. Ficarei feliz em lhe mostrar seus quartos. Inclino o pescoço para poder falar melhor com esse homem mais velho de uniforme verde acinzentado. Posso ir sozinho se você me disser onde é. Eu estava com esperança de encontrar alguma coisa para comer. Não será necessário. Ele diz, me interrompendo educadamente. O primeiro-ministro e seu marido cuidaram para que o jantar fosse trazido quando todos estivessem instalados. O Sr. Carmadon não há de deixar suas finas refeições se perderem. Ah, claro. Claro que eles não querem nenhum de nós xeretando por aqui, nem mesmo eu. Minha avó fica tensa ao meu lado e levanta o queixo. Não me espantaria se ela se recusasse. Ninguém dá ordens a uma rainha, quer ela reine ou não. Em vez disso, aperta os lábios num sorriso estreito e amargo. Obrigada. Pode nos conduzir então. O criado inclina a cabeça em agradecimento e gesticula para que o sigamos, estendendo o convite a Julian e Sarah. Fico na expectativa de ver meu tio protestar também, por querer visitar primeiro a biblioteca. Para minha surpresa, ele hesita apenas um segundo antes de caminhar ao nosso lado de braços dados com Sarah. Os olhos dela se arregalam ao contemplar a ampla mansão ao redor. É sua primeira visita, e ela guarda suas opiniões para si. Talvez para compartilhá-las com Julian depois. É difícil quebrar o hábito de longos anos de silêncio. Embora minha avó e eu não sejamos mais da realeza, embora eu mal passe de um simples soldado, o primeiro-ministro hospeda a todos nós na área principal da casa, em gloriosos aposentos com cômodos em verde e dourado em torno de um salão privado. Suponho que queira encantar minha avó a fim de mantê-la satisfeita pelos próximos dias. Como eu, ela é fundamental para o relacionamento com os nobres prateados que tentam ajudar na reconstrução. Se a Bela Vista e os sofás forrados de seda ajudarem a fazer isso, que seja. A verdade é que eu preferiria ficar hospedado nos alojamentos, enfiado num beliche com um refeitório por perto, mas não vou negar uma cama de plumas. O jantar será servido dentro de alguns minutos. O criado diz antes de sair e fechar a porta, deixando-nos por conta própria. Atravesso o salão até a janela e abro as cortinas para descobrir que, para além da varanda e da encosta, dá para ver a escuridão profunda da floresta de pinheiros. O ronco dos veículos ecoa em meus ouvidos, enquanto as lembranças de escalar até o topo pulsam dentro de mim. Minha avó dirige um olhar de aprovação à decoração, sobretudo ao belo e bem abastecido bar debaixo de um espelho de moldura dourada. Sem perder tempo, serve-se de uma dose pesada de uísque, dá um gole e põe-se a preparar mais 3 copos. Fiquei surpresa de seu amigo não aparecer para nos cumprimentar. Diz ao entregar um copo a Sarah e outro a Julian. Seu olhar se detém no meu tio. Vocês trocaram tantas cartas que achei que tirariam tempo para nos receber. Meu tio é um homem que dificilmente morde esse tipo de isca, de modo que apenas sorri para o copo antes de se sentar no sofá maior e se aninhar com Sarah. O primeiro-ministro Davidson é um homem ocupado. Além disso, vamos ter muito tempo para conversas acadêmicas depois da festa de gala. Dou as costas para a janela, com o senho franzido. Sinto um frio na barriga diante da perspectiva de deixar Julian aqui, ainda que por pouco tempo. Pego o último copo sobre o bar e dou um gole cuidadoso. Tem gosto de fumaça líquida. Por quanto tempo pretendem ficar aqui? Pergunto, batucando com o dedo no copo de cristal. Ao lado de Julian, Sarah se ajeita no assento e toma sua bebida devagar. Já aturou sua cota de rainhas prateadas dominadoras e não treme sob o olhar imperioso da minha avó. Ainda não decidimos. Responde. Minha avó funga e torce o nariz. Que época estranha para tirar férias. Creio que o termo seja lua de mel. Julian diz. Num gesto deliberado, ele busca a mão livre de Sarah e ambos enlaçam os dedos. Gostaríamos de nos casar aqui em breve e de maneira discreta, se estiver tudo bem para todos. Se estiver tudo bem para todos. Primeiro minha avó desdenha, mas depois seus lábios se abrem num sorriso verdadeiro. Quanto a mim,
Tenho a sensação de que meu rosto vai se desintegrar. Quase me dói um sorriso assim, tão largo e sincero. A felicidade tem sido uma desconhecida nos últimos meses, mas agora volta a correr pelo meu corpo. Atravesso o cômodo rápido e abraço os dois, quase derrubando toda a nossa bebida. Já era hora, digo no ouvido de Julian, rindo. Concordo. Sarah murmura, com os olhos brilhando. O jantar chega, e para surpresa de ninguém, está maravilhoso. Mais uma demonstração da bondade da República Livre de Montfort. Servem carne de bisão, claro, além de trutas frescas, salmão, batatas fritas, 3 tipos de verdura, sopa de queijo e pão quentinho, seguido por amoras com creme de sobremesa e chá de madressilva. A comida deve ter sido trazida de todos os cantos da República, desde Ascendant até a costa noroeste, salpicada de montanhas e banhada por um oceano estrangeiro. Tudo preparado com perfeição. Com certeza o resto da delegação lotana recebeu o mesmo tratamento em seus aposentos, sobretudo os nobres prateados. Durante o voo, reclamavam abertamente das refeições em casa. Agora que os vermelhos estão livres para trabalhar onde quiserem e ainda perdura o racionamento por causa da guerra. Um punhado de boas refeições em Montfort talvez seja o tipo de convencimento de que precisam. Depois do uísque e da refeição farta, Julian, Sarah e minha avó tratam logo de se retirar para o quarto, me deixando a olhar para a mesa agora desordenada. Trata-se de um campo de batalha de pratos usados, migalhas de pão, xícaras vazias, garfos e facas manchados de molho, parecendo espadas sujas de sangue. Fico de cabelo em pé. Embora um criado certamente vá limpar a sujeira em algum momento da noite, não consigo me segurar e começo a botar tudo em ordem. Tento fazer silêncio enquanto empilho pratos e taças, o que torna o processo lento. Isso dá às minhas mãos algo para fazer, e à minha mente algo em que se concentrar que não seja ela. Julian quer se casar aqui, porque é onde estão todos que ele estima. Eu, o primeiro-ministro e Mer. Com certeza sabe que ela voltará para a festa, se já não tiver voltado. Davidson deve ter comentado em suas cartas, entre as prolixas ruminações, sobre os arquivos de Montfort em Vale ou na Montanha do Chifre. Aliás, sua ex-aluna voltará à cidade. É melhor encontrá-la logo, antes que volte a se isolar na natureza selvagem. O último prato solta um estalo quando deixo cair 1 centímetro, mas não quebra. Eu deveria dormir. Estou morto de cansaço e preciso estar afiado nos próximos dias. Mas, em vez de partir para o quarto, me pego de pé na varanda, vendo meu hálito formar nuvens no frio. Sou naturalmente quente e minha respiração sai em forma de vapor. Se Davidson quer mesmo impressionar os nobres, devia apenas lhe dizer para olhar para cima. De fato, as estrelas acima das montanhas não parecem com nada que eu tenha visto em meu país ou em qualquer outro. Mesmo com as luzes da cidade abaixo, são magníficas, brilhantes e enormes. Apoiado na balaustrada da varanda, estico o pescoço para tentar ver além das árvores. As luzes da propriedade não penetram muito na floresta, iluminando somente as primeiras fileiras de pinheiros antes de seus galhos se esvaírem na escuridão. O céu parece ainda mais impressionante contra os picos sem vegetação, e os primeiros montes de neve rebrilham sob a luz das estrelas. Compreendo o motivo de as pessoas quererem ficar aqui. Apesar de colaborar tanto no esforço de guerra no leste, Montfort ainda aparenta estar intocada por toda a devastação que testemunhei. Um paraíso, se comparado com o inferno de onde vim. Mas um paraíso comprado com outra guerra, com o mesmo derramamento de sangue e com mais esforço do que posso imaginar. Esta república nem sempre foi livre, e ainda está repleta de defeitos, por mais escondidos que estejam. Se eu fosse de Lakeland, talvez obtivesse algum consolo ao pedir orientações a algum deus distante, sua bênção, força para fazer todos enxergarem o que podemos construir, se tivermos vontade e oportunidade. Mas não acredito em Deus nenhum e não rezo para nada. Minhas mãos nuas começam a formigar. O frio afeta mesmo alguém como eu. Não me dou ao trabalho de acender o bracelete para fazer fogo. Vou entrar num segundo e tentar dormir. Só preciso de mais um bocado de ar frio e de mais uma olhada para as estrelas no alto, infinitas como o futuro. 2 andares abaixo e talvez uns 20 metros para o lado, alguém tem a mesma ideia. A porta range um pouco nas dobradiças velhas quando ela sai ao ar frio.
já tremendo. Tenho cuidado de fechá-la de leve para não acordar ninguém. A varanda é maior do que a minha, fazendo a curva no canto e dando vista para a cidade. Ela não sai dos cantos mais escuros, olhando para as árvores enquanto fecha mais o cobertor à sua volta. Sua silhueta é esbelta e pequena. Seus movimentos delicados têm uma graça letal, mais guerreira do que dançarina. A luz fraca da mansão adormecida não basta para iluminar seu rosto, mas não preciso dela para enxergar. Apesar da distância e da escuridão, eu sei. Mesmo sem sua eletricidade, Mare Barrow me atinge como um raio. Ela levanta o queixo para o céu e a vejo como estava quando a encontramos naquela sala asquerosa, rodeada de sangue tanto prateado quanto vermelho. Pedra silenciosa por todos os lados. Mare estatelada, o cabelo emaranhado e molhado, os olhos fechados na penumbra. Ao lado dela, os olhos abertos de Maven, tão azuis, tão grandes, tão vazios. Ele estava morto, e achei que ela também estivesse. Pensei que tinha perdido os dois, perdido um para o outro pela última vez. Meu irmão teria gostado. Ele já tinha levado uma vez e levaria sempre, quantas vezes pudesse. Tenho vergonha de admitir que fui até ele primeiro. Pus as mãos no punho, no pescoço, em busca de um batimento que não existia. Ele já estava frio. Ela estava viva, com a respiração curta, o fôlego mais fraco a cada segundo. Dá para ver que sua respiração está estável agora, pelas nuvenzinhas ritmadas que formam no ar. Forço a vista na esperança de ver mais dela. Será que está bem? Será que está diferente? Será que está pronta? O ato é inútil. Mare está longe demais, e as luzes do palácio são fracas demais para mostrar mais do que os contornos do seu corpo envolto pela coberta. Não está longe demais para me ouvir gritar, e não ligo de acordar metade da casa. Ainda assim, minha voz morre na garganta, minha língua fica pesada, permaneço em silêncio. 2 meses atrás ela me disse para não esperar, com a voz se desmanchando junto com meu coração. Eu não teria sentido tanto a partida se ela não tivesse me dito aquilo. Não vou pedir para me esperar. A mensagem era clara. Siga em frente, se quiser. Procure outra, se quiser. Doeu na hora, como dói agora. Não consigo me imaginar dizendo uma coisa dessas a alguém que amo e de quem preciso. Não a ela. A balaustrada esquenta sob minhas mãos, agora tensas e transbordando calor. Antes de fazer alguma bobagem, dou meia volta e abro a porta com força, só para fechá-la com cuidado depois, sem fazer qualquer ruído. Deixo-a com as estrelas.